Bom dia, meu nome é Maria Eduarda e eu vou apresentar meu trabalho sobre as pragas, doenças e plantas daninhas da cultura da batata. Então, as principais pragas: a vaquinha ou a larva alfinete. Ele é conhecido como larva alfinete na sua fase larval e como a vaquinha ou patriota na sua fase adulta. É uma das principais pragas da cultura da batata. Ela causa danos tanto na parte aérea quanto nos seus tubérculos, e as suas infestações elas ocorrem após a planta ter desenvolvido uma boa massa foliar. E o seu controle ele é realizado principalmente com o uso de inseticidas registrados para a cultura. Os pulgões, eles são pequenos insetos que sugam a seiva das plantas, causam danos diretos, causados que consistem na sucção da seiva, que pode injetar até a saliva tóxica na planta. As perdas elas ocorrem somente quando a população da praga é elevada e o seu principal dano ele é indireto e causado por ter vetores que podem transmitir vários vírus. E o controle ele se inicia com o monitoramento da população dos insetos, usando bandejas amarelas com água. E também quando forem encontrados mais de 20 pulgões alados nas bandejas ou 30 pulgões ápteros nas folhas, deve-se realizar o controle com inseticidas. E deve ser preservados os inimigos naturais, como as joaninhas e o bicho lixeiro, usando inseticidas seletivos. A mosca minadora. Ela trata-se de uma díptera de coloração preta e a fêmea ela mede cerca de 1,5 milímetros e o macho um pouco menos. A fêmea adulta, ela alimenta-se do conteúdo celular que extravasa das perfurações que ela mesma causa, sendo também chamada de minas ou puncturas. O dano dessa mosca ele reduz bastante a área fotossintética da planta e aumenta a chance de ter doenças fúngicas. Quando o ataque do inseto ele pode inviabilizar ou prejudicar o tecido foliar, levando a planta até a morte. E o controle químico de adultos e larvas ele pode ser realizado com inseticidas que são registrados para a cultura com diferentes grupos químicos e também deve-se realizar aplicações assim que for constatada a presença do inseto. Após a colheita, o agricultor ele deve incorporar os restos culturais, pois podem abrigar as moscas, as larvas dessa mosca, que serve de fonte para manutenção do inseto. E também devido à pequena duração do ciclo biológico e à intensidade das aplicações de inseticidas, deve-se sempre optar por rotacionar aqueles com os modos de ação diferentes. A traça. Os adultos da traça eles possuem hábito noturno, permanecendo durante o dia refugiado nas folhas da batata ou na vegetação vizinha. As larvas elas eclodem e se alimentam do mesófilo foliar, formando as minas de aparência mais grosseira do que as provocadas pela mosca minadora. As larvas elas causam danos, primeiramente nas folhas e depois nos ramos. Com a morte da planta, elas passam a atacar os tubérculos, vão construindo galerias que aparecem até as suas fezes. E as perdas elas podem se estender pelos tubérculos armazenados também. O seu controle ele pode ser de várias medidas preventivas, tais como a utilização de sementes sadias, o preparo do solo, a realização de amontoas, o uso de irrigação por aspersão, a eliminação das solanáceas e a colheita em época certa, e a separação e eliminação dos tubérculos infectados durante a lavagem e classificação da planta. As cigarrinhas. Os adultos eles medem aproximadamente 3 milímetros de comprimento e são de coloração verde hepática e verde prateada. O ataque às lavouras de batata são esporádicos e desuniformes que são favorecidos pelo clima úmido. Os insetos eles vivem na parte abaxial dos folíolos e se alimentam da seiva da planta. Também podem injetar saliva tóxica na planta. E o seu controle deve ser realizado após a constatação da cigarrinha e recomenda-se também observar a sua presença na parte inferior dos folíolos ou utilizar redes entomológicas. A lagarta rosca ocorre principalmente em solos arenosos com boa drenagem e aeração. Essas lagartas elas cortam os caules das plantas jovens e danificam tubérculos mais superficiais
realizando perfurações. E o seu controle também é feito a aplicação de inseticidas registrados para a cultura. A vaquinha da batata, ela trata-se de um inseto polígrafo que se alimenta de várias solanáceas e plantas hortícolas. Elas também se alimentam das folhas, deixando apenas as nervuras, e quando a população é grande, ela pode causar desfolha total. O controle também é utilizado, o controle químico com inseticidas registrados para a cultura. A mosca branca. Altas infestações de mosca branca são relativamente recentes nas lavouras do Brasil, com seus primeiros surtos constatados a partir de 2001. Os danos eles incluem a sucção da seiva e também o desenvolvimento da doença fumagina. O controle ele pode ser realizado por meio de medidas culturais, a destruição dos seus restos culturais, alternância de lavouras. O combate biológico é feito por meio de inimigos naturais e, quando é necessário, também utilizar inseticidas constantes, todos registrados para a cultura. Então, agora um pouco das doenças. Os fungos. A requeima. A requeima é a principal doença da batata no mundo. Ela é favorecida por baixa temperatura e alta umidade relativa do ar. Sobre essas condições, ela espalha rapidamente nas lavouras e podem causar perca total em poucos dias pela destruição das folhas. A doença ela se manifesta primeiro nas folhas mais novas, onde causa manchas grandes e escurecidas no caule. Quando o patógeno ele atinge o tubérculo, essas lesões elas ficam mais escuras e firmes e as bordas ficam mais definidas nas bordas, de cor marrom, na polpa exposta por corte superficial. A pinta preta, ela é favorecida por altas temperaturas, acima de 24 graus, alta umidade relativa do ar. Ela se espalha por meio dos esporos carregados pelo vento. Ela ataca primeiramente as folhas mais velhas, onde causa lesões concêntricas, mais secas e menores do que na requeima. Mas também ela pode provocar desfolha total das plantas e reduzir o ciclo da cultura. E também, na produção dos tubérculos pequenos, ela também pode causar uma baixa produtividade. A rhizoctoniose é uma doença que aparece principalmente nos solos frios, atacando inicialmente os brotos. Ela provoca cancros avermelhados na parte das ramas e causa enrolamento nas folhas. As plantas afetadas elas apresentam tubérculos aéreos e nos tubérculos ela é bastante conhecida por causar escleródios superficiais e pretos. Ela também se espalha principalmente por meio da batata semente e nas máquinas contaminadas. A sarna pulverulenta é uma doença que afeta as raízes e os tubérculos da batata. Nas raízes, ela forma pequenas galhas, similares às dos nematóides, e nos tubérculos, elas são formando pústulas superficiais que se abrem e liberam estruturas típicas do patógeno. E essas lesões, elas comprometem a aparência do produto e podem confundir com as sarnas comuns. A podridão seca, ela afeta somente os tubérculos, provoca o apodrecimento, principalmente após a colheita. A infecção se dá por meio de ferimentos mecânicos ou causado por insetos. As temperaturas mais altas são favoráveis para o desenvolvimento dessa doença e ela se caracteriza por ser seca e deprimida e evoluindo para ser seca total para o seca total do tubérculo. O olho pardo. Ela afeta somente os tubérculos, causando lesões superficiais e marrom. É muito comum em solos do cerrado e ela aparece com mais frequência em cultivos sujeitos a temperaturas mais altas. A murcha bacteriana, agora um pouco das bactérias, como a murcha bacteriana, que ela é favorecida por temperaturas e altas umidades. Ela provoca murcha na planta e exsudação de pus bacteriano nos tubérculos. Ela é responsável pela perda significativa em épocas mais quentes e solos muito úmidos.
A podridão mole. Elas são favorecidas por temperaturas e altas umidades e tornando-se mais sérias na presença de ferimentos nos tecidos. Podem provocar perdas consideráveis na lavoura, porque eles apodrecem a batata semente, a batata semente, as ramas e também os tubérculos no campo ou no armazém. E nenhuma cultivar ela é considerada resistente, embora a variação na suscetibilidade relativa seja percebida. A sarna comum. Existem mais de 10 espécies dessas streptomyces que podem causar a doença e que torna seu difícil controle. São patógenos bem adaptados ao solo, que podem estar presentes antes do seu plantio. A doença ela provoca perdas consideráveis, mas somente nos tubérculos que são afetados. E assim, ela pode ser bastante fácil de ser detectada, mas só depois da colheita, com depreciação na qualidade dos tubérculos. E dependendo da espécie, na sua condição do solo, os sintomas eles podem ser superficiais e profundos. Agora eu vou falar um pouco dos nematóides. O nematóide das galhas. Ele é causado por várias espécies de nematóides do gênero Melodogene. E essas espécies elas são habitantes dos solos que atacam diversos hospedeiros. As galhas ou pipocas elas reduzem a produção mas principalmente elas afetam o produto. Provoca maiores danos sob temperaturas altas do solo. O nematóide da pinda. Causam lesões nas raízes e nos tubérculos, mas também pode causar danos no sistema radicular. Prejudicam a absorção de água e nutriente. Os seus sintomas eles são visíveis nos tubérculos quando são atacados. Os nematóides eles também penetram no tubérculo, dando um aspecto de pintado e desvalorizando-os na hora de comerciar. Agora eu vou falar um pouco dos vírus. O enrolamento das folhas. A doença ela está sendo detectada em baixa frequência nas lavouras nos últimos anos. Os seus sintomas primários eles resultam na infecção da planta no campo durante o ciclo da cultura. E podem apresentar enrolamento nos folíolos apicais, além de amarelecimento na base dos folíolos. Os sintomas secundários eles resultam do plantio de tubérculos infectados com o vírus e a planta ela fica com aspecto de enfesado e apresenta enrolamento nas folhas basais. A relação vírus-vetor é do tipo persistente ou cinculata. O pulgão ele pode adquirir o vírus em planta infectada, como pode transmiti-lo para plantas sadias. O mosaico. O mosaico ele tornou-se a virose de maior importância econômica para a cultura da batata. É um vírus transmitido por várias espécies de pulgões, sendo a principal a Myzus persicae, que pode ser tratado a grandes distâncias pela batata transportado a grandes distâncias pela batata semente infectada e por pulgões com asas a curtas distâncias. O pulgão ele pode adquirir como também transmitir o vírus em poucos segundos. A clorose ela tem sido detectada após elevadas populações de mosca branca nas lavouras dessa cultura. As infecções a plantas pelo vírus ele pode resultar na produção de tubérculos infectados, tornando a sua utilização como batata semente inapropriada. O vírus ele é transmitido pela mosca branca, onde são necessários períodos mais prolongados de aquisição e de transmissão para que o inseto possa se adquirir e transmitir o vírus. Então, as medidas de controle para as doenças. O sistema mais adequado, tanto para o ponto de vista econômico como para o ambiental, é o controle integrado, que procura preservar o meio ambiente. Quando necessário, também pode ser usados os agrotóxicos, que são registrados para a cultura, e para a produção de batata orgânica, as medidas alternativas para o controle químico devem ser reforçadas, com ênfase no controle preventivo, como plantar batata semente certificada, não plantar a batata mais do que 2 safras seguidas na mesma área, preparar o solo com antecedência,
plantar em solos bem drenados, adubar corretamente, quando disponível, plantar culturas resistentes à tolerância, utilizar espaçamento correto e pulverizar a lavoura com produtos registrados para a cultura e recomendados para determinada doença ou o inseto vetor. Então, um pouco das plantas daninhas. As plantas daninhas, elas competem por água, nutrientes e luz, além de poderem, em alguns casos, ter efeito alelopático. Os efeitos mais danosos nessa competição são a primeira metade do ciclo de desenvolvimento da cultura e no final do ciclo os efeitos das plantas daninhas eles não se refletem muito na produção, mas o mato ele pode dificultar fisicamente o processo na hora da colheita. Então, as principais plantas daninhas da cultura da batata é o papuã, o capim carrapicho, o picão preto, o capim colchão, o capim pé de galinha, capim braquiária, a trapoeraba, tiririca, a guanchumo, o caruru, e também o controle das plantas daninhas, ele pode ser utilizado o controle preventivo, com a utilização de plantios em locais diferentes, a realização de uma lavagem criteriosa nos seus implementos, tratores e também retirando a terra aderidos aos mesmos. E outro cuidado necessário é a aquisição da batata semente utilizada no plantio. Ela deve ser de boa procedência fitossanitária e limpa, sem terra e evitar propagos de plantas daninhas. Também pode-se utilizar o método cultural, como a rotação de culturas, o espaçamento de plantio adequado, além também de um adequado manejo na área, após a colheita, e evitar a produção de sementes pelas plantas daninhas. Antecipar a preparo do solo para favorecer a emergência das plantas daninhas, facilitando a sua eliminação antes do plantio mecânica ou quimicamente. E também pode utilizar o controle químico com produtos registrados para a cultura. Seria isso, muito obrigado pela atenção.